uma grande alegria poder compartilhar o Evangelho de Jesus. Abra sua Bíblia, você que costuma trazê-la, o Evangelho de João, no capítulo 8. Domingo passado nós falamos sobre a importância de não só saber que Deus está presente, mas de deixarmos que essa presença nos impacte, mova conosco. E quando a presença de Deus se manifesta de tal forma que eu posso percebê-la, os estudiosos dão um nome a isso. Alguém lembra? Epifania. Quando a presença de Deus ela consegue ser captada pelos sentidos humanos, acontece uma epifania. Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos dirá que é o momento em que Deus resolve revelar-se ou revelar Jesus a uma pessoa. É esse momento de revelação que faz com que os nossos olhos espirituais sejam abertos e passemos então a perceber a presença de Deus. Hoje eu quero falar de um episódio que aconteceu na maior epifania de Deus. Jesus Cristo é a maior epifania de Deus, porque através de Jesus, Deus se deu a conhecer, ao ponto do apóstolo Paulo escrever aos Colossenses dizendo: Jesus é a imagem do Deus invisível, do Deus que ninguém viu, que ninguém vê. Jesus é a imagem desse Deus. E aos Coríntios, Paulo também escreveu que Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo. Mas nem todas as pessoas perceberam que em Jesus estava o próprio Deus. Não perceberam isso. E aqui no capítulo 8, a partir do verso 30, temos um episódio na vida de Jesus. João capítulo 8, a partir do verso 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos semente de Abraão, descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, numa linguagem metafórica agora, o servo não fica para sempre na casa. O empregado não fica para sempre. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Nós temos, a partir do versículo 12 do capítulo 8 até o 59, um discurso feito num
dos principais lugares do templo, na casa do tesouro. É o que o verso 20 vai dizer para nós. Jesus, ele está no templo, num lugar muito importante, próximo ao que os judeus falavam de gasofilácio, onde as pessoas depositavam as suas ofertas. E foi neste lugar que Jesus profere este discurso, que propositadamente é colocado pelo evangelista, por João, entre dois acontecimentos que, se forem olhados de perto, irão exemplificar o que Jesus vai dizer nesse discurso. Se vocês olharem para a Bíblia de vocês, vocês verão que esse discurso de Jesus, que começa no versículo 12 e termina no 59, ele é precedido pela história da mulher que foi pega em adultério, e ele é sucedido por um homem que era cego de nascença e fora curado por Jesus. Isso é muito interessante. E se nós tentarmos resumir o que aconteceu com aquela mulher pega em adultério, e se nós extrairmos uma lição dali, nós podemos perceber que Jesus quis dizer que todos nós somos pecadores. Ao dizer para as pessoas: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se nós olharmos para o acontecimento que sucede esse discurso de Jesus, no capítulo 9, veremos que Jesus cura um cego de nascença, cuspindo no chão, fazendo uma lama com a sua saliva, colocando esse barro nos olhos do cego e pedindo para que o cego se lavasse no tanque de Betesda. E quando o cego se lava, ele passa a ver. Então nós perceberemos, ao analisarmos esse discurso de Jesus, que tudo está sendo posto pela pessoa que está escrevendo numa ordem que traz para nós ensinamentos espirituais muito importantes. Jesus, ele começa dizendo, o texto começa dizendo que dizia ele estas coisas. Dizendo ele estas coisas, muitos creram. Que coisas que Jesus dizia? A partir do verso 12 do capítulo 8, Jesus vem dizendo: eu sou a luz do mundo, eu ilumino a todo homem. E ele também diz: eu sou a luz do mundo e eu fui enviado pelo Pai, foi o Pai que me enviou. Jesus vem dizendo isso, vem dizendo essas coisas. E por incrível que pareça, entre aqueles judeus que estavam escutando Jesus, alguns creram nele, acreditaram nele. Interessante que crer em Jesus é o primeiro estágio da fé em Jesus Cristo. Foi para isso que Deus nos enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, desse discurso de Jesus, muitas pessoas que estavam ali creram nele. Interessante isso. Acreditaram em Jesus. Mas o que mais me chama a atenção é que o Senhor conhecia o coração deles. Como está escrito no capítulo 2, a partir do versículo 23 deste mesmo Evangelho. Jesus sabe o que as pessoas pensam. Jesus conhece o estado real das pessoas. Só que Jesus sabia que essas pessoas que haviam crido nele
e crer em Jesus é o primeiro estágio da fé, essas pessoas precisavam ser libertas. Essas pessoas precisavam ser libertas. Aí Jesus, a partir do versículo 31, apresenta para essas pessoas o seu projeto, aquilo que ele gostaria que elas fizessem, agora que elas se dispuseram a crer nele. Pois o texto diz, e muitos creram nele. Aí Jesus vira-se para ele, e se vocês perceberem, o verbo diz, e dizia Jesus. Jesus disse mais de uma vez a essas pessoas, se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E aí vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, e está dizendo para nós, que o primeiro estágio da fé é crer. Esse é o primeiro movimento em direção a Jesus. O primeiro, lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus diria, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse é o primeiro movimento do ser humano que é chamado para Jesus. É o movimento de ir até Jesus. E essas pessoas fizeram esse primeiro movimento. Elas foram até Jesus. Foram até Jesus e disseram para ele, nós cremos em ti. Só que agora Jesus olha para essas pessoas e diz, vocês precisam continuar os outros movimentos. Não para por aqui. Porque lá em Mateus, no capítulo 11, quando Jesus chama a si os cansados, sobrecarregados, os oprimidos, Jesus pede para que eles deem ou façam 3 movimentos. O movimento de ir até Jesus, o movimento de tomai sobre vós o meu jugo, e o movimento de aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esses judeus que haviam crido em Jesus, eles deram apenas o primeiro movimento. Eles creram em Jesus, eles foram até Jesus. Agora, ao dizer para essas pessoas, vocês precisam permanecer em mim, vocês precisam permanecer na minha palavra, vocês precisam permanecer no meu amor, e se vocês permanecerem em mim, vocês verdadeiramente se tornarão meus discípulos. É possível crermos em Jesus e não sermos discípulos dele. Jesus estava dizendo, vocês fizeram o primeiro movimento, vocês vieram a mim, vocês creem em mim, agora vocês precisam fazer um outro movimento. Vocês precisam tomar sobre vós o meu jugo, ou seja, vocês precisam acatar as minhas orientações. À época, cada rabino possuía o seu jugo. Jugo era as suas teses, as suas regras. E quando alguém queria ser discípulo desse rabino, o rabino então passava para esse aluno, para esse discípulo, o seu jugo. Então Jesus Cristo disse, não basta crer, vocês precisam tomar o meu jugo, vocês precisam estar dispostos a obedecer a minha palavra. E para isso, vocês precisam dar um terceiro passo, fazer um terceiro movimento. Vocês precisam aprender de mim,
porque vocês só me entenderão e vocês só compreenderão a minha palavra se vocês aprenderem de mim. É o que Jesus está dizendo, com outras palavras, a esses judeus que haviam crido nele. Só que Jesus sabia, porque Jesus conhece todas as coisas, que eles não estavam dispostos a dar o passo de tomar sobre vós o meu jugo, de assumir um compromisso com Jesus Cristo, e eles também não estavam dispostos a aprender dele. Aí Jesus prossegue dizendo: se vocês virem a mim, se vocês assumirem um compromisso comigo, se vocês aprenderem de mim, vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Interessante que o evangelista, ele coloca o artigo definido antes da palavra verdade, para deixar bem claro para todos a qual verdade Jesus estava se referindo. Assim como ele dissera: eu sou a luz do mundo, e assim como Jesus diria: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqui Jesus está dizendo: se vocês aprenderem de mim, se vocês tomarem o meu jugo, se vocês vierem a mim, vocês me conhecerão, vocês terão um relacionamento comigo, vocês serão meus amigos, através da oração, através do estudo da minha palavra, do meu evangelho, vocês me conhecerão. E eu darei a vocês o meu Espírito, o Espírito Santo. E o Espírito Santo libertará vocês. Não há prisão da qual o Senhor não possa nos libertar. Não há prisão. Quando Jesus Cristo disse isso, aquelas pessoas ficaram bravas. Por que elas ficaram bravas? Porque elas não se sentiam presas. É como eu dizer para vocês aqui agora: se vocês conhecerem Jesus, vocês serão livres. E talvez vocês me digam assim: mas livres do quê? Nós não estamos presos. Nós vivemos num país onde a Constituição nos garante o direito de ir e vir. Eu sou uma pessoa livre. Eu não estou entendendo o que Jesus está dizendo. Todos nós aqui somos livres, politicamente, como cidadãos. Mas o que Jesus estava dizendo é que existe uma prisão. Existe uma prisão, da qual todo o homem é escravo. Todo homem é escravo. E eles não entenderam isso. Aí Jesus Cristo disse: se vocês conhecerem a verdade libertará vocês. E aí no versículo 36 Jesus vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão o quê? Livres. Ou seja, aquelas pessoas e nós, se não aceitamos Jesus, se não tomamos o jugo de Jesus, se não aprendemos dele, se não temos uma relação com Jesus, a gente continua escravo. Escravo a quê? Jesus dirá: escravo ao pecado. Que pecado é esse? Escravos ao egoísmo. O maior pecado do qual o ser humano é escravo é o pecado do egoísmo. Jesus estava dizendo isso. Vocês são escravos do egoísmo, porque vocês não conseguem me seguir, porque para me seguir, vocês terão que negar a si mesmos.
Aí Jesus diz algo muito interessante no versículo 35. Ele diz assim, usando uma metáfora: o filho permanece em casa, mas o escravo não permanece. Ele usa essa metáfora dizendo: aquele que é nascido de Deus, aquele que vai a Jesus, que tem um compromisso com Jesus, que aprende de Jesus, ele se torna filho, e ele permanece. Se vós permanecerdes em mim, sereis meus discípulos. Mas o escravo, aquela pessoa que não assumiu um compromisso com Jesus, que não tomou o jugo de Jesus, que não aprende de Jesus, e que continua escrava de seu egoísmo, essa pessoa, ela não permanece. Ela não permanece. Não permanece aonde? Não permanece na presença de Deus. Como diz o Salmo de número 1, os pecadores não prevalecerão na congregação do justo. Eles não permanecem. E Jesus passa então a dar as razões pelas quais aquelas pessoas, e não só aquelas, mas quaisquer pessoas no mundo todo, são escravas do pecado. E a primeira razão que Jesus Cristo dá é que aquele que é escravo, aquela que é escrava, que é dominado, dominada pelo seu egoísmo, ela não sabe que o é. Quem é escravo do pecado não sabe que é. Não sabe. E se assusta quando alguém diz. Porque como essa escravidão é a nível espiritual, só que ela é tão importante que dela, ou da libertação dessa escravidão, depende o nosso destino eterno. As pessoas, elas não são impactadas com isso. Elas acham que são livres só porque elas moram num país livre, só porque elas trabalham, só porque elas são pessoas honestas, elas acham que são livres. Aí Jesus explica: se você sabe qual é a vontade de Deus e você não consegue fazê-la, é porque você é escravo. Existe alguém, um senhor mais forte dentro de você. Você é escravo, você não consegue fazer isso. E a primeira coisa que Jesus Cristo diz, demonstrando para eles que eles eram escravos, é que eles não sabiam que eram escravos. Pense na sua vida, como sujeito, como pessoa. Quais são as coisas que você sabe que você deveria fazer e você não consegue fazer? Qualquer coisa, coisas que tragam benefícios para você, coisas que tragam saúde espiritual, coisas que tragam restauração para o seu casamento, para a sua família. Existem coisas que as pessoas não conseguem fazer, porque existe algo mais forte dentro delas, algo mais forte, que a Bíblia vai chamar de pecado, e que o apóstolo Paulo, posteriormente, devido à influência da cultura grega, vai chamar de carne. Carne, que é aquela tendência da natureza humana ao egoísmo, ao ponto do apóstolo Paulo escrever a Timóteo e dizer que a ganância é o princípio de todos os males. Ao ponto de Tiago, irmão de Jesus, escrever que todos os problemas do mundo se explicam a partir do egocentrismo humano. Que se as pessoas se amassem, elas se cuidariam e se respeitariam. Mas as pessoas não conseguem se amar. A gente não consegue nem nos amar, porque nós fazemos coisas que nos prejudicam. E se eu faço coisas que não deveria fazer comigo, é porque eu não me amo. E Deus pediu para eu me amar, mas eu não consigo. Eu não consigo, porque eu sou escravo. Eu sou escravo da minha natureza ainda não regenerada. Eu sou escravo do pecado que está em mim.
Eu sou escravo desse egoísmo. Então, o primeiro sintoma de que eu sou escravo é eu não ter consciência dessa escravidão. É a primeira coisa que Jesus Cristo disse. Quando Jesus disse para eles: vocês serão livres. Eles disseram: mas livres do quê? Eles não tinham consciência. A segunda característica de uma pessoa que é escrava, escrava de si mesma, escrava daquilo que não contribui com a sua felicidade, não contribui com a sua saúde, saúde emocional, espiritual, é que essa pessoa, ela mata Jesus no coração. Veja o que está escrito no verso 35, para você ver. Eles disseram: nós somos descendentes de Abraão, somos livres. Aí Jesus diz no 34: em verdade eu digo que todo aquele que comete o que não deveria cometer é escravo. É escravo. Aí no verso 35: ora, o servo não fica na sua casa, mas o filho fica na sua casa. Versículo 37: vocês são escravos e vocês não são como Abraão, porque vocês querem me matar. Quando alguém procura matar a ideia de Jesus na sua cabeça, a ideia de Jesus no seu coração, quando você não liga para o que Jesus representa, e quando essa ideia não tem valor para você, você mata essa ideia. Nós não podemos matar fisicamente Jesus. Aqueles judeus queriam matar fisicamente Jesus porque o consideravam endemoniado. Consideravam Jesus Belzebu. Hoje nós não podemos matar Jesus fisicamente, mas como é que nós continuamos matando Jesus quando nós matamos a ideia, a possibilidade de nós aceitarmos a Jesus, tomarmos o seu jugo, aprendermos dele? Quando nós não nos permitirmos fazer isso, é porque nós continuamos escravos do pecado. No verso 37 Jesus diz, aí Jesus diz outra coisa no verso 37, além de vocês quererem me matar, a minha palavra não entra dentro de vocês. Não é o que está escrito aí? A minha palavra não entra em vós. Vocês estão expostos à pregação do Evangelho, mas a palavra não entra dentro de vocês. A palavra passa pela audição de vocês, mas ela não desce ao coração. Não desce. Se a ideia de Jesus, se a possibilidade de eu crer em Jesus, de eu me render a Jesus, de eu me converter a Jesus, ela é matada no coração, a palavra dele não entra. A palavra dele não entra. E se a palavra dele não entra, não há verdade em mim. Não há verdade em mim. E se não há verdade em mim, eu não me firmo na verdade. Tudo isso Jesus está dizendo aqui. Eu não vou amar Jesus como ele gostaria de ser amado. Não vou. Isso é muito interessante, muito triste. Porque esta é a libertação das libertações. As pessoas afluem para os templos evangélicos buscando libertação de demônios, buscando curas para as suas mazelas. Só que Jesus está falando de uma libertação de si mesmo, libertação do egoísmo. Jesus está falando disso, e que enquanto nós cedermos ao egoísmo, nós seremos escravos dele,
E Jesus chama o egoísmo extremo de pecado. Nós seremos escravos. E aí vem uma coisa pior ainda. Eles disseram que creram em Jesus. E realmente creram. E esse é o primeiro estágio da fé. É crer em Jesus. Só que faltava para eles mais dois movimentos. De tomar o jugo de Jesus. Assumir Jesus Cristo publicamente. Não ter vergonha de Jesus. E passarem a aprender de Jesus. Faltava para eles esses dois passos. Para que eles fossem libertos. Libertos do quê? Libertos de si mesmos. Libertos do egoísmo, da ganância. Mas eles não quiseram. Eles nem sabiam que eram presos. A palavra de Deus não entrava neles. A ideia de crer em Jesus, ela era matada no coração. Só que aí vem uma coisa pior. Jesus Cristo, ele diz que quando nós somos escravos do pecado, e o pecado se torna a dinâmica que propulsiona a nossa vida, nós nos tornamos filhos do diabo. Isso é muito triste. Aquelas pessoas diziam assim: nós somos filhos de Abraão. Hoje as pessoas dizem no Brasil: nós somos filhos de Deus. Jesus olharia para elas como olhou para essas pessoas e disse: vocês não são filhos de Deus, porque a filiação com Deus não se estabelece simplesmente pela declaração de que eu sou filho de Deus. A filiação entre mim e Deus se estabelece, se legitima pelo fato de eu estar vivendo como Deus quer que eu viva. Ou seja, quando Jesus foi abordado numa casa onde ele estava pregando, disseram para ele: a tua mãe e os teus irmãos estão aqui, eles querem te ver. Jesus olhou para as pessoas que estavam ao redor dele e disse: minha mãe, meu pai e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo que não existe filiação de Deus, ninguém se torna filho de Deus pelo fato de dizer assim: eu sou filho de Deus. Nós temos que demonstrar isso na vida. Tem muitas pessoas que dizem: eu sou filho de Deus, mas maltratam outras pessoas que são filhos de Deus. Na verdade, essas pessoas estão demonstrando que o pai delas não é Deus, é o diabo. Veja o que está escrito no versículo 44 desse capítulo 8. Eles disseram tanto para Jesus que Deus era o pai deles, que Jesus acabou dizendo: não, o pai de vocês é o diabo. Por quê? Porque vocês imitam ele. O que é que o diabo fez? O diabo conheceu a verdade, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E o que acontece se nós morrermos no pecado? Se nós não aceitarmos Jesus, se nós não tomarmos o seu jugo, se nós não aprendermos dele, o que acontece? Onde nós passaremos a eternidade? Por isso que esse discurso do capítulo 8 de São João está entre esses dois episódios da vida de Jesus. A mulher pega em adultério, onde Jesus diz para todos:
Todos são escravos do pecado. E quem não for, atire a primeira pedra. E aí no capítulo 9, Jesus fala do cego de nascença. E diz, vai te lavar. Como que dizendo para nós, a única maneira de vocês serem libertos desse pecado é vocês deixarem que a minha palavra lave vocês. Jesus disse aos discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Porque a minha palavra tem descido ao coração de vocês. Então eu gostaria que vocês percebessem que essa seria a libertação das libertações. Porque quando Jesus entra na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, Ele nos capacita a vencermos o egoísmo. Ele nos capacita a dia após dia, a cada escolha da nossa vida, nós escolhermos aquilo que Jesus escolheria. Ao ponto de um livro ser escrito com o seguinte título, o que Jesus faria no seu lugar? Parece uma brincadeira, mas não é. O que Jesus faria naquele momento? O que Jesus faria ao educar os seus filhos? Como é que Jesus os educaria? Como Jesus trataria sua esposa? Como Jesus trataria o seu marido? Como Jesus trataria o seu patrão e como Jesus trataria os seus empregados? Essa preocupação. Eu conheço pessoas que buscam libertação o tempo todo. Só que essas pessoas nunca são libertas. Nunca são libertas de verdade. Porque a libertação que elas precisam é a libertação do pecado. O pecado está em nós. Está em mim, está em você. A diferença é que quando vamos a Cristo, aceitamos a Ele, quando aprendemos dEle, recebemos dEle o Espírito Santo, e deixamos que o Espírito Santo controle a nossa vida, e guiamos a nossa vida pela palavra, esse pecado que está em nós, ele vai morrendo aos poucos. Eu vou me tornando uma pessoa melhor, eu vou fazendo o que contribui com a minha vida, com a minha saúde, com a minha família. Essa é a diferença. Eu passo a ser liberto. Será que você é liberta nesse sentido? Por exemplo, tem pessoas que sabem o que Deus gostaria que elas fizessem, mas elas não conseguem fazer, elas não conseguem tomar a decisão de fazer. Existe algo mais forte. Aí a gente atribui às pessoas que moram conosco, mas existe algo dentro de nós. O inimigo mora dentro de casa, dentro de nós, para nós não fazermos a vontade de Deus. E eu quero encerrar dizendo que em Nazaré, quando Jesus retornou à sua cidade natal, Ele quis fazer milagres e não pôde. E por que não pôde? Porque aquelas pessoas não o receberam. Aquelas pessoas rejeitaram a Ele, rejeitaram a sua palavra, permaneceram no pecado. Existe uma urgência nesses últimos dias. Eu falo últimos dias porque Jesus Cristo está voltando. Quando ninguém esperar, Jesus Cristo falou, o Filho do Homem voltará. Voltará e arrebatará a sua igreja. Num abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados e estaremos com o Senhor. E a terra ficará se perguntando, o que aconteceu? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quase todos os nossos problemas estão relacionados a esse pecado que está dentro da gente. Todos, quase todos. Eu gostaria nessa noite
de orar com vocês nesse sentido. Quem sabe você está como aquela mulher que foi pega em adultério, mas que decidiu permanecer. Ela decidiu permanecer. Enquanto todos foram embora, conscientes de que eram pecadores, aquela mulher decidiu permanecer na presença de Jesus. Ela poderia ter ido embora, mas ela não foi. Ela permaneceu. E Jesus disse: se vocês permanecerem, vocês serão meus discípulos. Muitos estão como aquele cego de nascença. Eles não conseguem ver que são pecadores. Mas Jesus, com a sua palavra, faz com que os olhos sejam abertos. E a pessoa perceba que a pior cegueira é aquela que a pessoa não enxerga. Quando Jesus nos liberta, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diria: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade para decidir, a liberdade para crer, a liberdade para dizer não àquilo que Deus quer que nós digamos não, liberdade para dizer sim. Se você pode, fique em pé, por favor.